Iniciando aqui mais um vídeo do TED Talk, agora para abordarmos uma polêmica recente envolvendo a crítica do padre Leonardo Wagner aos pretensos tradicionalistas, como ele tenta definir os ditos raditrades. E para isso temos aqui dois colaboradores muito recorrentes no canal, que seria o André Messias e, é claro, o Thiago, que já podem se apresentar, por favor. Opa, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, né? Nesse vídeo a gente vai fazer uma resposta ao padre Leonardo e a gente vai tentar manter toda a caridade possível, até porque nós estamos falando de um sacerdote e que faz, por mais que cometa esses equívocos, tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos bons. Então a gente vai tentar dar uma resposta saudável, uma correção fraterna e que a gente espera que ajude, se não ele, mas as pessoas que propagam as ideias que ele está propagando nesse momento. Opa, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente com o Semag e com o Dedé para estar comentando aí as declarações do Padre Leonardo, né? Então, se o Dedé quiser começar aí expondo o que foi que aconteceu e o que a gente vai estar comentando. Sim. Bom, o padre Leonardo, ele é um padre da administração apostólica de São João Maria Vianney. O padre Leonardo, ele tem uma abordagem muito, vamos dizer, até rica no canal dele em relação a escrúpulos. Ele grava vários vídeos contra escrúpulos, indo na raiz mesmo do problema e tentando tratar esse problema de consciência. Os vídeos dele são até bons, pelo pouco que eu vi em relação a escrúpulos, são até bons. E aí ele resolveu fazer um curso, né? Um curso relacionado a isso. E ele começou a fazer algumas postagens contra coisas que dão escrúpulo. Só que em uma dessas postagens que ele foi fazer, ele abordou sobre os tradicionalistas. E não pegou muito legal essa postagem que ele fez. Eu tô aqui com ela em mãos, eu vou dar uma lida. Primeiro é uma imagem dele que diz: fuja dos hard trades. Agora, o que são os hard trades, né? Ele não define direito um texto, mas vamos ler o texto. Um problema que provoca um impacto negativo entre os fiéis católicos são os grupos tradicionais radicais. Tais grupos negam a autoridade do Papa Francisco, a validade da missa de Paulo VI, a validade das canonizações, etc. Além dessas más condutas, esses grupos atraem pessoas para a tribo. Por conta dos rigorismos impostos, a pessoa acaba desenvolvendo os escrúpulos de consciência, um defeito de consciência que muitos já devem conhecer. A partir daí, a ladeira abaixo, a pessoa vai se cansando, vai desenvolvendo uma fadiga espiritual, pois foi colocado um peso muito grande sobre o seu ombro. No final da história, ela acaba cansando e deixando a vivência da fé católica como um episódio passageiro de sua biografia. Com isso, procure ficar longe de tais grupos, ainda mais se você for escrupuloso, pois eles não são a verdadeira face da fé católica. Fuja dessa fábrica de escrupulosos, mas não se esqueça de rezar por eles. Bom, ele postou isso aqui e nos comentários o texto é estranho porque ele chama de raditrades, mas ele diz que negam a validade da missa do Paulo VI e negam a validade das canonizações, negam a validade do Papa, né? Eu, sinceramente, quem está se referindo aqui? A gente não sabe. Quem conhece o mundo assim tradicionalista sabe que é bem amplo. Então, negar o Papa, a maioria dos tradicionais não nega o Papa. Quem nega o Papa são os sede-vacantes. Os sede-vacantistas negam o Papa. Nega a validade da missa do Paulo VI. Eu acho que nem os sede-vacantistas negam a validade da missa do Paulo VI. Alguns Negam, deles negam. Eles negam? negam, negam. 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 Então, pois é, os sede-vacantistas negam. Mas os tradicionalistas não necessariamente negam a validade da missa. Nunca vi, eu acho difícil. A maioria dos tradicionalistas fala da licitude da missa. Não fala se ela que ela é inválida, fala que ela é ilícita, certo? São coisas totalmente distintas, são coisas opostas. Uma coisa ser válida e uma coisa ser ilícita não é a mesma coisa. Bom, aí o que acontece? Teve um rapaz nos comentários que se disse que fazia parte de um grupo Rastrad, dizendo assim, e teve um outro rapaz que comentou o seguinte: e o padre Leonardo concordou com o que estava sendo dito nesse texto que eu vou ler agora. Então, eu penso que a opinião que está aqui nesse texto é a opinião do padre Leonardo. Posso estar equivocado. Se o padre quiser comentar e dizer, esclarecer que não é essa a posição dele, mas
enfim, sobre o que são esses raditrades, né? Então aí o rapaz comentou, isso foi no Instagram do Padre Leonardo, tudo público. Não, amigo, se você fizesse parte de um apostolado raditrade, saberia que as declarações do Padre Leonardo foram corretas. Eles realmente negam as canonizações. Procure saber sobre a opinião deles sobre João Paulo II. Dizem que ele não está no céu, mas é um herege público. Ou sobre São José Maria Escrivá. Dizem que ele é um herege que não está no céu. Procure sobre a Associação Montfort e perceba que a opinião deles sobre a Missa Nova é que quem em sã consciência dela participa está pecando. De novo, se você fizesse parte de um grupo radical, saberia dessas declarações absurdas. Não confunda o movimento radical tradicionalista com o tradicionalismo normal católico. E o Padre Leonardo, respondendo a essa pessoa, disse exatamente. Então, a questão é a seguinte, lendo aqui esses textos, bora destrinchar sobre esse assunto que é bem recorrente, né, que são essas críticas aos ditos radicais tradicionalistas. Bom, primeiramente, o que são esses raditrades? Esse termo é um termo claramente pejorativo, que veio de uma associação, se eu não me engano, de uma associação paramaçônica. Foi uma associação paramaçônica que começou com esses ataques, chamando os católicos ligados à tradição pelo nome de raditrades. E esse termo é recorrente, é usado por um monte de pessoas. Teve um colega meu que disse que casamento era indissolúvel, que as pessoas não poderiam casar novamente, e foi chamado de raditrade, por causa disso, por certos grupos. Então, o termo pode ser usado para qualquer um. A questão é, a quem o padre está se referindo ao falar sobre esse assunto? Essa que é a questão. Porque, por exemplo, o texto citou a Montfort. A Montfort não nega o Papa Francisco e nem nega a validade da missa do Paulo VI. Não tem essa crítica na Montfort. Mas ele diz que quem participa em sã consciência está cometendo pecado. Sim, a Montfort fala sobre isso, mas isso não torna que a missa é inválida. Torna que ela é ilícita. Então, isso são coisas distintas. Correto? Bom, o ponto principal do texto do Padre Leonardo, né, é que os tradicionalistas, os raditrades, seriam fábricas de escrúpulo. Então, o escrúpulo, para quem não sabe, né, é uma doença espiritual, uma doença muito recorrente, né, em católicos, que o escrúpulo vem do termo que significa pedra no sapato, que é aquela pedrinha que incomoda. É quando você acredita que você está em pecado, firmemente que você está com um pecado, sendo que você não está. Então, por exemplo, a pessoa bebe uma água, só que ela bebe muito rápido, e ela acha que ela pecou por gula, e ela acha que gula é pecado mortal. E aí ela fica agoniada, pensando, nossa, eu cometi um pecado mortal porque eu bebi, nossa. E dá aquela agonia, dá aquele desespero. É uma doença espiritual muito séria, muito pesada, que acomete vários católicos, né? E o que acontece? O Padre Leonardo está argumentando no texto que entrar em contato com tradicionais pode provocar escrúpulo. Bom, se ele se refere a alguns grupos tradicionais, que se dizem tradicionais, a gente pode até dar um voto de Minerva para ele. Por exemplo, o grupo dos irmãos Diamond, que é o grupo ligado, né, aos irmãos Diamond, que é rechaçado por todos os outros grupos tradicionais, inclusive pelos próprios sede-vacantistas, rechaçam eles, mas é um grupo que existe, né? Esse grupo realmente é uma fábrica de escrúpulos, isso eu não vou negar. Eles têm aquela ideia de o mundo está acabando, venham para o nosso lado, todo mundo vai para o inferno, e tem essa questão de provocar um escrúpulo nas pessoas. Isso existe nesse grupo dos irmãos Diamond. Mas isso é uma minoria. Os irmãos Diamond são uma minoria dentro da minoria. Quer dizer, ele é uma minoria dentro do sede-vacantismo, que é outra minoria. E André, se me permite, nós nem precisamos ir diretamente para a tradição para encontrar esse tipo de escândalo. Porque, por exemplo, não que eles sejam sede-vacantes, mas no caso, a própria TFP, entre outros movimentos, que ficam incutindo um certo tipo de escrúpulo nas pessoas. O mundo vai acabar amanhã. Isso, que fica com essas coisas apocalípticas e tal. Sim, então, quer dizer, né, a gente não precisa, a gente pode falar da TFP, que também é outra que é rechaçada por esses grupos ditos raditrades, que é referido. Então, a questão é a seguinte, não tem como você generalizar dessa forma, você falar dessa forma exagerada, essa forma desse jeito. Agora, os tradicionais provocam escrúpulo, o que provocaria escrúpulo? Escrúpulo seria se você colocasse para a pessoa que tal coisa é pecado e essa tal coisa não fosse. Ora, a maioria dos tradicionais fala da questão da missa nova, recomenda-se a não ida na missa nova. Isso é verdade. A maioria dos grupos recomenda não ir na missa nova, que não é. E pode-se dizer que o fato de não ir na missa nova e a pessoa ficar em casa,
rezando, que isso pode ser que provoque uma forma de escrúpulo, porque a pessoa fica pensando, nossa, eu estou violando o preceito dominical, não indo para a missa. Mas ora, a gente pode falar também que a pessoa ir para uma missa cheia de abusos litúrgicos pode provocar escrúpulo nela. Você forçar a pessoa a ir para uma missa rodeada de abusos litúrgicos, cheia de abusos que ofendem Nosso Senhor, por exemplo, sei lá, um drone na missa, como eu já vi em algumas paróquias. Você ir para essa missa que toca músicas africanas, por exemplo, esse tipo de coisa, e você continuar lá só porque com a desculpa de que é válida, isso pode gerar escrúpulos na pessoa. E eu posso falar, vou trazer minha experiência pessoal. Eu tive esse problema. Na época, eu tinha uma opinião muito parecida com essa que muitos dos seguidores do padre Leonardo Wagner têm. E eu ia para uma missa que não era desse nível os abusos litúrgicos, mas tinha, claro, os abusos litúrgicos. E eu ficava com muito escrúpulo nessas missas. Mas era um escrúpulo realmente horrível, porque eu via as pessoas batendo palma, eu via as pessoas fazendo isso, e eu penso, nossa, o que eu faço? O que eu faço? Tá errado. O que eu estou fazendo aqui? Eles estão ofendendo o Nosso Senhor, estão ofendendo Ele, fazendo essas coisas. O que eu faço? E isso me dava uma quantidade enorme de escrúpulos. E pararam esses escrúpulos quando eu comecei a frequentar a missa argentina. Mas, então, dizer que, porque eles dizem que não pode ir para a missa nova, isso pode provocar escrúpulo, o contrário também serve. A pessoa ir para a missa nova provoca escrúpulos. Provoca escrúpulos pela quantidade de abusos que existem lá. Provoca Sim, escrúpulos tanto. Tu pode falar. eu ajudo algumas pessoas que se converteram recentemente ao catolicismo, e esse é um ponto que é realmente muito perigoso entre elas, né? E às vezes ela só tem uma missa nova que bate palma perto da casa, eu falo pra pessoa não ir, porque isso é um perigo gigante. A pessoa pode acabar se desiludindo no caso vá a algo tão desrespeitoso quanto aquilo que é, né? Sim. Então, justamente, a gente fica... Então, quer dizer, a pessoa acaba ficando nisso. Eu já vi um caso de um rapaz que disse, não, mas eu quero ir porque é Jesus que está lá. Mas, por exemplo, esse argumento não serve, porque na missa ortodoxa também é Jesus, e a gente não pode ir para a missa dos ortodoxos. Então, até na missa negra, que é feito, né, é Jesus que é na missa negra. Missa negra satânica. Mas a gente não é permitido para nós irmos para lá. Então, a quantidade de abusos que a gente vê em algumas paróquias, etc., isso, a pessoa não ir, é isso que vai evitar escrúpulos. E assim, porque os tradicionais falam isso, não significa que isso seja o problema. Porque a impressão que dá é como se os tradicionais fossem, sei lá, traficantes armados que vão apontar as armas e digam, não vai para missa, não vai para missa. Não, eles dizem que não é para ir para missa, falam na internet que não é para ir, muitos deles falam na internet que não é para ir, etc. Há missas com abuso de tudo, que inclusive bispos falam isso, inclusive, se eu não me engano, Dom Atanásio falou isso, que não se deve ir a essas missas cheias de abuso de tudo. E aí o que acontece? Eles, a pessoa vai, né, mesmo assim, e aí ela fica com escrúpulo lá. Não são os tradicionais que estão provocando escrúpulo. São esses abusos que estão provocando. Aliás, esse é o verdadeiro problema. São esses abusos litúrgicos, são esse modernismo impregnado dentro da igreja. É isso que está provocando. Gostaria de seguir falando sobre o que pode ser a cura desses escrúpulos. Ora, uma cura muito grande dos escrúpulos é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é fonte de misericórdia. E esta devoção é propagada por todos os padres tradicionais que eu conheço. Todos os padres tradicionais que eu conheço propagam a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Agora, quando a gente vai nas paróquias Novos Ordos, não é isso que a gente vê. A gente vê a devoção à Divina Misericórdia, né? Que é propagada lá. Que justamente, ao invés da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, propagam essa devoção. Então, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que sim, é uma fonte de cura de escrúpulo, porque mostra o lado misericordioso de Deus, mostra o lado do amor de Deus para com os homens, mostra a beleza do amor de Deus para conosco. Essa devoção, ela é simplesmente esquecida e dá lugar a uma outra, que é uma devoção mais moderna,
que acaba entrando como se fosse uma substituta. Então, a questão é a seguinte: é os tradicionais que estão propagando escrúpulos, justamente por causa disso? Outra coisa, a questão das confissões. Eu já soube para muitas paróquias Novus Ordo, né? Tem padres que dizem nessas paróquias que você não pode comungar se você estiver com um pecado venial, por exemplo. É uma coisa que eles argumentam lá, que um padre, pessoa tiver com pecado venial, não pode comungar. Ora, isso é um absurdo. Isso a doutrina católica, que está inclusive nos catecismos de Pio X, e todos os padres tradicionais que eu conheço, falam o oposto disso. Mas por que acontece? Porque muitos padres Novus Ordo acabam falando isso. É influência jansenista. Jansenismo era uma heresia de muito tempo atrás, né? Que eles tinham muitas coisas semelhantes com os modernistas, né? A missa deles era uma missa revolucionária, era em vernáculo. Eles não acreditavam na devoção dos santos, negavam a devoção à Nossa Senhora, negavam a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, fonte de misericórdia, né? Negavam essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E eles eram extremamente rigoristas. Eles tinham uma mentalidade extremamente rigorista. Tanto que eles diziam que a pessoa não era para comungar e que, na dúvida, se está com dúvida que tem pecado, não é para comungar. Eles faziam só adorações eucarísticas. Tem relatos de jansenistas que faziam uma procissão eucarística no meio do cemitério. Quer dizer, é uma coisa muito, muito macabra, assim. E eles eram extremamente rigoristas. Faziam eles tinham uma adoração eucarística, mas não comungavam. Não tinha essa questão da comunhão. Quem começou a vencer isso, quem começou a lutar contra o jansenismo foi São Pio X. Claro, já tinha tido luta contra o jansenismo antes, mas São Pio X foi um que iniciou uma luta forte, liberando a comunhão para todos. Porque o jansenismo ficou tão impregnado que acabou impregnado em muitos confessores católicos, muitas pessoas católicas. Muitos católicos começaram a achar que a santidade, por exemplo, era uma coisa de iluminados, que era um rigorismo absurdo, etc. Então, esse jansenismo acabou ficando impregnado. Quem combateu fortemente o jansenismo, a ponto de basicamente erradicá-lo, foi São Pio X, que liberou a comunhão para todos, liberou a comunhão. E São Pio X, ele é papa que é venerado pela maioria dos tradicionais. Todos os tradicionais seguem o que São Pio X diz. Dizer que nós não seguimos o Papa é muito absurdo. Porque todos os tradicionais seguem o que São Pio X diz. Não só nesse sentido da comunhão, porque eu posso falar por experiência própria. Quem for numa paróquia tradicional, dessas ditas raditrades, que vocês falam, que foi uma paróquia dessas, pode verificar o que os padres falam. Se você está na dúvida, comungue. Comungue, que isso é que vai ajudar a curar os seus escrúpulos. Tenha devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É isso que os padres recomendam. Os padres recomendam isso para a cura dos escrúpulos. E sim, isso cura os escrúpulos. Isso realmente cura os escrúpulos fazendo esse tipo de coisa. Então, dizer que os raditrades são fontes de escrúpulo porque eles têm uma visão rigorista, jansenista, não é a verdade. Podemos dizer que tem algumas pessoas dentro dos tradicionais que têm esse tipo de visão? Tem. Mas aí você está pegando como eu disse, você pega uma minoria e quer relativizar. O que é uma coisa que não faz sentido. E sendo que a gente tem dentro das pessoas de missa nova, pessoas com mentalidade jansenista. Isso porque muitos ainda têm essa visão dentro do Novus Ordo. Como eu já contei esse caso aqui do padre que fez isso. Você tem alguma coisa a acrescentar, Thiago, antes de eu passar para o próximo ponto? Não, excelente, né? Só voltando à questão do termo raditrade, né? Essa palavra é um signo vazio, né? Essa expressão é um signo vazio hoje em dia. Porque cada pessoa usa ela de um jeito diferente, né? As pessoas atribuem o significado que bem querem a ela. Já vi pessoas utilizando essa palavra para designar como sinônimo, né? É claro que é uma coisa pejorativa. Já vi pessoas utilizando essa palavra para designar os sedevacantistas. Né? Mas eu também já vi pessoas utilizando essa palavra para designar qualquer pessoa que tenha algum problema ou com a Missa Nova ou com o Concílio Vaticano II. Né? E... bem, é isso aí, né? Pela definição do Padre Leonardo aí, que ele fala... Colocou a mão fora nesse balaio, né? Então colocou a mão fora ali no meio, né? Que eu não entendi nada, porque pelo que ele falou, que parecia que ele estava utilizando o termo se referindo aos levacantistas.
né, que ele fala, nega a autoridade do Papa Francisco, a validade da missa de Paulo VI, né, fala que nega a validade de canonizações. Cara, tipo, nem sedevacantista nega a validade de canonizações. Quem nega a validade de canonizações são os protestantes, né? Então a definição de raditrade que ele parece estar usando aqui é protestante. Então, e os cismáticos orientais, né? O que acontece nos meios tradicionais é que alguns dos meios tradicionais consideram que depois das reformas no processo de canonização, esse processo é duvidoso, né? É isso que acontece, não tem nada de negar a validade de canonizações, né? Não faz sentido nenhum o que ele falou. Sim. Então é uma E, coisa muito estranha. assim, normalmente assim você percebe que a pessoa não entende do que está falando quando ela usa esse termo raditrade e dá uma definição extremamente genérica do negócio, né? Quando o cara fala mal de raditrade, ele tá falando de quem? Você é vacantista, tradicionalistas como um todo? Entende? Não tem como saber. Não tem como saber. Então, se a pessoa ela quer fazer uma crítica precisa aos sedevacantistas, ela vai falar sedevacantista. Se ela quer falar de, sei lá, tradicionalistas como um todo, se quer falar da resistência, se quer falar da fraternidade sacerdotal São Pio X, se quer falar até dos institutos acordistas, a pessoa vai falar, vai citar nominalmente essas coisas, né? Ela não vai usar uma expressão tão genérica e que ninguém consegue definir quanto raditrade, né? Raditrade é algo sem significado. Pois é, e acaba generalizando, entendeu? Porque tu coloca no mesmo balaio, padres da fraternidade, etc., com os irmãos Diamond, e que são leigos que têm uma opinião totalmente apocalíptica, totalmente divergente disso, que negam inclusive batismo de desejo de sangue. É injusto fazer O esse tipo de engraçado comparação. é que as pessoas que mais criticam os irmãos Diamond são justamente os tradicionalistas, né? Os outros meios tradicionalistas, né? É isso aí. No começo, a palavra raditrade era utilizada como referência ao sedevacantista somente. Né? Hoje em dia, ela não significa nada. Você tem que pedir para a pessoa a definição da palavra que ela está usando. Sim. E aí, e mesmo a pessoa não sabe definir direito. Vai ver algumas pessoas criticando o Papa Francisco, já começam a dizer que é raditrade. Vê tal pessoa falando uma coisa, já diz que é raditrade. Então, a definição fica como o próprio, como vocês mesmo falaram, fica vazia. A gente não sabe, acaba generalizando de uma forma ruim. Bom, outra coisa que aconteceu também, para mostrar que é fábrica de escrúpulos, uma recomendação que nós temos de todos os padres tradicionais, e eu garanto aqui, todo mundo aqui tem consultoria com padre tradicional, todos falam que não é para ler teologia moral, para leigos lerem teologia moral, porque isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa muito pesada, não é Sim, sim. para ler. Aí você pega o Centro Dom Bosco, que divulga a teologia moral de Santo Afonso Maria de Ligório. E tu pega que o amigo do padre Leonardo, o padre Gabriel Vilaverde, ele palestra no Centro Dom Bosco, que é criticado por todos esses centros ditos raditrades. O Centro Dom Bosco é criticado pelo Carlos Nogueira, por exemplo, é criticado pelo Instituto Bom Pastor, é criticado pela Fraternidade, que está pela resistência. Todos esses aí criticam o Centro Dom Bosco. Todos. E eles que propagam a teologia moral de Santo Afonso Maria de Ligório, que é essa ideia essa noção de que leigos devem ter acesso à teologia moral. Isso aí é uma coisa que eu até falei no curso que eu estou dando, que é uma tendência que eu percebo de provocação de escrúpulos. Eu percebo que muitos desses centros ligados ao senhor Antônio Donato têm essa mentalidade um tanto quanto rigorista e fomentam escrúpulos nas pessoas. Eu já vi um vídeo de um padre ligado ao Antônio Donato, que ele falava que a contrição perfeita era uma coisa raríssima. Era uma coisa que acontecia, tipo, era a exceção da exceção. Então, por isso que Deus nos deu os sacramentos. Que a gente sabe que isso não é verdade. A contrição perfeita não é assim que acontece. E eu já vi muitas pessoas que tiveram muito contato com esse padre ligado ao Antônio Donato, que tiveram altos escrúpulos por causa disso. É um padre que celebra Novus Ordo e que é conhecido do padre Leonardo Wagner. Então, e essas pessoas tiveram escrúpulos por causa disso, por causa desse padre, que é ligado a esse Antônio Donato. Essa divulgação de teologia moral, a gente percebe que o escrúpulo não está vindo dos tradicionais. Realmente, nós estamos tendo uma onda de escrúpulos nos meios tradicionais. A gente está tendo uma onda de escrúpulo nos meios tradicionais.
também entre os negócios. Mas essa onda vem dos padres tradicionais ou eles são a cura para isso? Porque todos os que eu vejo que entram em contato realmente com o padre tradicional, não estou falando de tradicionalistazinho de internet, mas que entra, tem uma melhora na vida deles, melhora a sua vida, consegue a cura dos seus escrúpulos. Todos que entram em contato com os padres tradicionais de verdade. Todos. Então, fica uma coisa meio complicada você acusar os padres tradicionais, sendo que quem está propagando essa agenda de escrúpulos são pessoas ligadas a Centro Dom Bosco, são pessoas ligadas a Antônio Donato. São esse tipo de gente que está começando que tá incutindo esse tipo de escrúpulo nas pessoas, que não são considerados tradicionais. O Centro Dom Bosco pode falar que é tradicional, pode se dizer, vamos fazer aqui um vídeo sobre o catecismo da crise da igreja, mas eles são leigos. Não tem uma submissão a quase nenhum padre. Todo tradicional que se preze é submisso a um padre ligado a alguma instituição tradicional. E Isso é uma aqui, coisa só ressaltando conceitual. algo que precisa ser dito aqui, que ele falou que no meio tradicionalista existem muitas apostasias, né, que as pessoas elas largam o catolicismo muito rapidamente. Isso não é verdade, né? A maioria dos meus conhecidos que apostatam da fé são pessoas que frequentam Novos Ordo, né, e pessoas na vasta maioria das vezes, são pessoas muito escrupulosas, né, que justamente que seguem por essa linha que você falou, né, ficam lendo, compram a teologia moral de Santa Afonso Maria de Ligório, fica pesquisando cada pecadinho para saber se o que é pecado mortal, o que não é, e é isso aí. É grande verdade, é grande verdade. O que associações como o Centro Dom Bosco estão fazendo é tentar aumentar o dito protagonismo leigo. Isso muito provavelmente porque o protagonismo leigo não é uma agenda, eu vou repetir, não é defendida por tradicional nenhum. O que está provocando, que está aumentando os escrúpulos, é esse maior protagonismo leigo, que está sendo incentivado por Centro Dom Bosco, pessoas ligadas a Antônio Donato. Essas pessoas aí, isso que está incentivando essa onda de escrúpulos. Não é os meios tradicionais submissos aos padres que estão fazendo isso. Até porque, quando a pessoa se submete a um padre, é aí que ela não vai ter escrúpulo mesmo. O que acontece é que a gente tem um monte de leigos que vai na internet, não tem um padre bom à sua disposição e tem acesso a essas obras que são disponibilizadas, tem acesso a essas obras na internet, né, tem acesso a elas e começa a desenvolver casos de escrúpulo. A maioria dos escrupulosos que eu vejo foi assim que aconteceu. Não foi porque um padre tradicional chegou, olha, tu vai pro inferno se tu não usares a camisa para dentro da calça. Peraí, né? Isso não existe. Esse rigorismo que querem imputar aos tradicionais não existe. Isso tem que ser dito. Eu gostaria aqui creio eu, para finalizar, né? Refutar uma alegação que é muito recorrente entre alguns carismáticos e alguns neoconservadores que dizem que os tradicionais são fariseus. Eles falam, vocês são fariseus. Fariseu, para eles, fariseu é quem segue a lei e quem segue a tradição. Ora, se fariseu é quem segue a tradição, então por quê? Então os santos são fariseus, porque os santos seguiram a tradição à risca. Seguiram a tradição da igreja à risca. Certo? Então, eu gostaria de refutar essa alegação indo a São Marcos 7. São Marcos 7, versículo 6, 5. Os fariseus e os escribas perguntaram para Jesus, né? Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos impuras? Jesus disse, Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou, na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Então, os fariseus não eram quem seguia a tradição. Jesus seguia as tradições. Os fariseus seguiam uma tradição que eles mesmos tinham feito, uma tradição sua, uma tradição humana. E, por causa dessa tradição humana, rejeitavam as tradições divinas, os mandamentos divinos, violavam os mandamentos divinos para seguir uma tradição sua, uma tradição humana. Isso é que é ser um fariseu. Então, quando você pega uma pessoa da renovação carismática que diz que não aceita a comunhão de joelhos na boca, porque diz que aquilo não é certo,
defende a comunhão na mão, ou você pega uma pessoa da renovação carismática que acredita naqueles batismos do Espírito Santo, aquelas que pede os dons das línguas, porque diz que não dá para ser santo sem um desses dons das línguas, né? Que fala alguma coisa desse gênero. Bom, aí você tem claramente um fariseu. Ou seja, uma pessoa que por causa das suas tradições, do que da sua crença, de doutrinas humanas, ignora os preceitos divinos. Fariseu também pode ser entendido como uma pessoa que absolutiza algo em detrimento do resto. Então, muitos desses neoconservadores têm um pouco de fariseus. Então, eles acabam absolutizando, por exemplo, a vida de oração. Ah, não, nós temos que focar na vida de oração. Vocês só falam de doutrina, vocês só falam na doutrina, do céu. E ignora a doutrina. Muitos neoconservadores fazem isso. Então, chamar os tradicionais de fariseus é uma coisa injusta. E a acusação volta, porque pode ser aplicada a vocês. Não estou me referindo ao padre Leonardo Wagner. Não vi ele utilizar esse termo para se referir aos tradicionais. Desconheço ele ter usado. Mas, todavia, né, se aplica a alguns, né? Pode ser aplicado a alguns que seguem as ideias dele, etc. Bom, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que isso já é suficiente. Só uma última coisa. Eu gostaria de pedir a todos que assistirem esse vídeo, rezem o texto pedindo pelo Padre Leonardo, saia dessas mentalidades que ele está. O padre tem muitos pontos positivos, isso a gente não pode negar, mas infelizmente ele tem essa ideia sobre os tradicionais, então a gente tem que rezar bastante por ele, rezem por ele, para que ele saia dessa mentalidade. Obrigado. Perfeito. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.